A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente. Receba essa poderosa palavra no dia de hoje. Hoje eu vou postar esse vídeo no dia 12 de junho, dia dos namorados, porque eu vou dar continuidade, né, irmãos? Terminar logo esse livro poderoso que nós estamos estudando, né, nesse capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, para a gente adentrar uma epístola poderosa, epístola de Tiago. Acho que a gente não estudou aqui ainda, e nós vamos entrar nessa epístola poderosa, forte, né, e nós vamos aprender um pouquinho mais com tudo que está escrito ali pelo apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, amém? Então Deus é bom e fiel. Vamos dar continuidade aqui. Paramos no verso 17, Paulo proclama Jesus em Roma. Paulo agora chega em Roma, ele tem a autorização ali de morar numa casa, né, numa prisão domiciliar. A carta aos Efésios, quando Paulo escreve, ele escreve preso nessa prisão domiciliar em Roma. As outras cartas, agora que me fugiu a memória também, eu acho que é Tessalonicenses, eu acho que também Filemão também ele escreve preso aqui, que ele vai passar 2 anos preso nessa casa aqui, numa prisão domiciliar. Então ele tem essa liberdade de receber irmãos, de pregar o evangelho dentro dessa casa, com escolta assim. Se você ler o verso 16, você vai ver que ele ficava na vigilância de guarda, né? Tinha guarda ali vigiando ele, soldados de guarda ali vigiando ele. Então Paulo, né, já está assim incomodado nessa casa, e ele vai convocar, no verso 17, ele vai convocar os principais dentre os líderes judeus, uma reunião com eles, e declarou: caros irmãos, muito embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos, capítulo 23, e entregue aos líderes romanos. Eles depois de me interrogarem, decidiram me liberar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Entretanto, havendo os líderes judeus levantado protesto, fui obrigado a apelar para César, certamente não porque qualquer acusação contra a minha vida própria, contra mim, não tinha nenhuma acusação contra mim, contra a minha própria nação. Por esse motivo vos convidei para que os pudesse ver, vamos voltar aqui, né? Eu tô com sono, porque eu inventei de gravar o segundo vídeo agora para poder amanhã eu tá postando e já tá preparando já a epístola de Tiago, glória. Deus seja louvado. Vou ler de novo, verso 20. Por este motivo vos convidei para que pudesse ver e conversar convosco, porquanto pela esperança de Israel que estou preso a estas correntes. Paulo está dizendo: eu sei por que estou aqui, eu sei qual é a causa de estar aqui, eu sei o propósito de estar aqui. Por isso que nesse verso 20 ele está dizendo, ele sabe qual é a causa. Você precisa saber a causa que você está engajada no evangelho. Você precisa saber a causa que Deus te colocou no evangelho. Porque muitas vezes a gente se frustra porque não sabemos o propósito que Deus fez. Aí, tô sendo perseguida, tô frustrada, eu tô sendo caluniada, eu tô frustrando. Gente, muitas pessoas estão frustrando no evangelho. Por que estão frustrando no evangelho? Eu estava muito pensativa sobre isso depois que eu estava estudando esse capítulo 28. Principalmente quando eu cheguei nesse verso 20. Esse verso 20, Paulo está dando a convicção que o que ele está sofrendo é por Israel. O que ele está sofrendo é pela esperança de Israel. Ele está dizendo, a esperança de Israel, eu estou sofrendo porque a esperança de Israel, pela palavra, pelo Messias, pelo prometido. Eu estou sofrendo para cumprir a promessa sobre Israel. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, todo o meu sofrimento não está sendo em vão. Todo o meu sofrimento tem propósito. Todo o meu sofrimento tem um motivo de eu estar sofrendo. Então Paulo tinha a convicção que o naufrágio, a ilha de Malta, do capítulo 23 ali em Jerusalém, os judeus, os fariseus, todos os saduceus, todos aqueles que tinham se levantado, tudo era um propósito de Deus na vida de Paulo. Então Paulo não é um homem frustrado no ministério. Porque uma pessoa frustrada, irmão, ele não entende nada que acontece na vida dele. Uma pessoa frustrada, ela começa a frustrar outras pessoas. Tudo se torna para ela um meio de ser atacada, né? Então é terrível. Uma pessoa frustrada, ela é uma pessoa que perde o vigor, perde a essência, perde a alegria. E Paulo está mostrando aqui que ele tem essência de Deus, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às correntes. Olha o que ele fala: estou preso a estas correntes. Eu estou preso a essas correntes porque tem um propósito. Eu estou preso, meu Deus, coisa linda, mas eu sei que tem um propósito. Eu estou aqui acorrentado, porque ele estava acorrentado, né? Era amarrado uma corrente no pé dele e a corrente no pé do policial, né? Do guarda que estava ali prendendo. Gente, é muito forte isso, né? A pessoa perdeu a liberdade, está dentro de uma casa, não pode sair na prisão domiciliar, preso pelo Estado dentro da casa, e está pregando o evangelho com autoridade, dizendo: tem um propósito de eu estar preso aqui nessa casa.
Tem um propósito pelo Estado romano me prender dentro de casa sem eu poder sair. Gente, que coisa linda. Quem lembra aí da época da Covid? A gente ficamos presos em casa, não podiam sair, e o povo se revoltou porque o povo queria sair, queria trabalhar, mas tinha que ficar dentro de casa, porque era uma ordem do governo ficar dentro de casa para que a doença não fosse transmitida, né? E a gente ficamos dentro de casa. Quantas famílias se dissiparam, quantas famílias se destruíram, quantas pessoas se suicidaram, quantas pessoas ficaram depressivas, perderam o desejo de viver, quantas pessoas não soube mais se associar com outras pessoas. Tem pessoas que até hoje não conseguem ter comunicação, não conseguem se associar a outras pessoas, não conseguem estar no meio de muita gente. Quantas pessoas perdeu esse contato físico por ter ficado preso? Paulo não. Paulo continua tendo contato, vida para transmitir para outros. Coisa linda, irmão. E aí ele começa a falar o propósito dele. Ele fala que ele, lá em Jerusalém ele foi levado até o templo para poder ser julgado. Os romanos viram que ele não tinha culpa nenhuma, porém os judeus estavam armando para prender, então ele suplicou para César e agora ele foi recebido ali. Aí os judeus vão responder para ele no verso 21. Não chegou nenhuma carta até nós, não chegou nenhuma notícia, nada, ninguém acusando. Nenhum judeu veio aqui para acusar você, mas nós gostaríamos de ouvir a ti o que pensas. Sabemos, olha só o verso 22, sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essa seita. Ele está dizendo, ó, ninguém veio aqui te condenar, ninguém veio aqui te acusar. Os judeus, os romanos estão falando para Paulo, ninguém mandou carta, ninguém enviou um mensageiro, nada, mas nós gostaríamos de te ouvir, porque todo mundo está falando dessa seita, em todo lugar. O evangelho estava chegando em tudo quanto é lugar, irmãos. O evangelho estava sendo pregado com autoridade, com ousadia, todo mundo estava falando dos caminhos, porque eles eram conhecidos como a seita do caminho, a seita do Nazareno, eles eram conhecidos com a seita do Nazareno e os do caminho, aqueles do caminho. Então eles eram conhecidos assim, deram o cristianismo como seita naquele tempo. Essa era a guerra, eles não aceitavam o cristianismo como uma religião daquele tempo, eles não aceitavam o cristianismo como uma religião, porque o judaísmo sobressaía ali para eles, eles não aceitavam, porque os judeus eles não idolatram, os judeus eles não aceitam nenhum tipo de religião. Depois do cativeiro babilônico, você vai ver que eles nunca mais, os judeus, adoraram a deuses estranhos. Não, o cativeiro babilônico que passou ali mais de 70 anos ali, para se cumprir a palavra de Deus pela boca do profeta Isaías, depois dali você não vê, eles não idolatraram, mas judeus não são idólatras. Então tudo que surgia naquele tempo, eles caíam em cima até acabar. É tanto que alguns textos bíblicos vão falar de alguns revolucionários naquele tempo que se levantavam, mas logo eles eram mortos, eles eram presos, né, degolados, e assim acabava ali aquelas seitas que eles levantavam. Então aqui eles não estavam conseguindo acabar com o cristianismo, porque quanto mais eles tentavam acabar com o cristianismo, mais crescia o cristianismo. Quanto mais crente ele estava, mais nascia crente. Você tá entendendo? Então é necessário eu sofrer para que outro crente nasça. Essa é a frase da missionária Neuza, minha amiga, mãe na fé. Eu tava no processo, sofrendo, um processo muito difícil, e ela falou comigo, minha filha, é necessário que alguém sofra para que outro nasça, é necessário que alguém sofra para que Deus trate alguém. Deus escolheu você, eu lembro disso, né? A gente sempre fala isso uma para outra quando a gente está num processo difícil, que Deus nos escolheu para sofrer, para que outro, né, cristão verdadeiro nasça, para que outro cristão verdadeiro seja levantado. Então eu louvo a Deus pela vida dela e pela vida de todos os cristãos verdadeiros que suportam o sofrimento, que passa adorando a Deus, por mais que chora, que grita, que diz que eu não aguento mais Jesus, ah meu Deus, mas tá firme ali, tá convicto da sua chamada, tá em resistência, né, servindo a Deus com verdadeiramente encorajamento em Deus. Então louva a Deus pela sua vida, que você continue firme no nome de Jesus, amém? Então Paulo aqui continua se defendendo, os judeus falam isso para ele, e tendo eles marcado um dia, olha só, tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior interessados foi a reunião com Paulo. Então, depois disso aqui, depois dessa reunião aqui que Paulo faz, eles vão marcar um outro dia, né, vão marcar uma outra reunião, e outros homens líderes religiosos vão chegar, e Paulo vai começar, ó. Veio o verso 23, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações. Irmãos, com sono o negócio é estranho, né? A gente com sono, até a vista da gente fica ruim. Eu tô com muito sono, então até minha vista parece que fica assim. Desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhe testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus Cristo, embasando seus argumentos na lei de Moisés e os profetas. Olha só, Paulo estava embasado, Paulo estava com seus argumentos dentro da lei da Torá, dentro da lei dos judeus. Paulo estava dentro da palavra, Paulo estava dentro das profecias, Paulo estava dentro da lei de Moisés, Paulo estava dentro
das profecias, Paulo estava dentro daquilo que Moisés falou, que Moisés profetizou que viria outro maior que ele. Então, Paulo está dentro da palavra para pregar com os judeus, só que eles não receberam. Paulo ficou um dia inteiro, de manhã até a noite, pregando para esse povo, argumentando e tentando convencê-los, persuadir a acreditar na verdade de Deus, acreditar na palavra do Senhor. Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos demonstrados, todavia outros preferiram não crer. Tá entendendo? Nós escolhemos, vai crer ou não vai crer? Então, muitas vezes a gente pensa assim, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas é porque a pessoa decidiu não crer. Tem gente que está dentro da igreja que decidiu não crer. Tem gente que está lá dentro, mas não crê. Ouve, mas não crê. É como os demônios ouvem, crê, mas não obedecem. Os demônios ouvem, crê, acredita, mas não obedecem. Tem muito crente dentro da igreja desse jeito. Ouve, crê, mas não obedece. E aqui eles resolveram não crer e também não ouvir. Outros preferiram não crer e, além de tudo, não ouvir. Então começaram a discordar entre si. Além de tudo, começou a ter confusão entre eles. Porque teve quem creu, verso 24, e teve quem não quis crer. Mesmo e foram embora, logo após ter feito esta declaração final, Paulo disse assim, antes de sair, Paulo falou assim: bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías, capítulo 6. Aí Paulo cita o verso que o Senhor usa a boca de Isaías para falar. Quem lembra no capítulo 6 que o Senhor fala assim, quem há de ir por nós, a quem enviaremos? Aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Isaías fala, aí o Senhor fala para Isaías bem assim, ó, vai a este povo e diz-lhe, ouvindo, ouvireis, e de maneira entendereis, e vendo, olha o Senhor fala, e vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou insensível, e com ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem se converta e eu os cure. Sendo assim, quero que esteja perfeitamente cientes que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios e eles ouvirão. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês, judeus, não querem ouvir? Então o Senhor vai enviar essa salvação para os gentios e eles ouvirão. Eis-me aqui. Obrigada, Paulo, por pregar para os gentios. Nós estamos aqui, nós estamos servindo ao Deus vivo, nós conhecemos a verdade, essa verdade nos libertou, porque Paulo pregou para os gentios, os judeus não quiseram ouvir, se cumpriu mais uma vez ali. E Paulo lembra da profecia do que o Senhor usa a boca do profeta Isaías, que eles ouviriam, mas eles não creriam. Eles não dariam crédito, eles até ouviriam, mas eles não abririam o coração para Deus curar eles, para Deus curar a religiosidade dos judeus. Porque Paulo está se referindo aos judeus aqui. Paulo está se referindo a eles que não dariam crédito à mensagem, não dariam crédito à palavra de Deus. E Paulo está dizendo para eles, né, para os judeus, que eles ouviram, mas não quiseram ser curados pelo Senhor. Porque o próprio profeta Isaías, o Senhor falou, Isaías, você vai pregar para esse povo vai te ouvir, mas eles não vão dar crédito, não. Esse povo não vão querer te ouvir. E aqui está se cumprindo mais uma vez a palavra de Deus, que eles ouvem, mas não querem dar crédito. E Paulo lembra dessa palavra quando eles viram as costas estão saindo. E quando Paulo fala isso aqui, mais rápido ainda eles vão sair com raiva e não vão receber. Então Paulo vai falar, né? Se vocês não querem, tem quem vai ouvir, que são os gentios. Obrigado, que nós estamos aqui adorando a Deus. Então, logo depois administrou dessa forma. Os judeus se retiraram, debatendo calorosamente entre si sobre o que ouviram. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa e havia alugado e recebido todos os quantos procuravam, pregando incansavelmente o reino de Deus, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade, sem o mínimo de impedimento. Glória a Deus! Paulo continuou a pregar, Paulo continuou a ministrar incansavelmente o poder da palavra. Aqui não é tem um ponto final, mas aqui não é o fim. Paulo vai continuar pregando ali durante 2 anos, mesmo sabendo que dali ele sairia para a morte, e dali ele trilharia o caminho da morte, mas Paulo vai continuar pregando, Paulo vai continuar ensinando incansavelmente, Paulo vai continuar ensinando o caminho da verdade, e ali dentro daquela casa ele não tinha liberdade para sair para fora, mas o povo, os irmãos iam até ele, e pessoas eram convertidas, e ele pregava o dia inteiro a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que nós venhamos ter essa coragem, essa insistência, essa perseverança no coração para continuar pregando, e aqueles que não querem dar ouvido, sacuda a poeira do pé e caminha, porque tem quem não vai querer ouvir, tem quem vai querer ouvir, tem quem vai dar crédito, tem quem não vai querer dar crédito. Então nós precisamos entender que nem todos que vão ouvir a palavra do Senhor vão querer dar crédito, e muitas vezes as pessoas que vão ouvir a palavra e não vão querer dar crédito é um filho,
Muitas vezes é um marido, muitas vezes é uma mãe, muitas vezes é um primo, muitas vezes é um tio, é uma tia que não vai querer dar crédito. É um amigo que tem desde a infância, mas não vai querer dar crédito. Então, muitas vezes, as pessoas que vão ouvir a mensagem que sai da nossa boca são alguém que a gente ama e eles não vão querer dar crédito. Então, você não pode parar pelo crédito que essas pessoas não dão. Então, continue pregando, continue clamando, porque Deus é conosco, amém? Deus seja louvado. Eu esqueci de fechar a porta, o clarão da porta vem tudo aqui em mim. Vamos orar em nome de Jesus. O outro vídeo eu encerrei porque eu fui continuar isso aqui, eu acabei não orando, eu já encerrei, entrei direto no daqui. Espero que o irmão compreenda, né, que eu tô com muito sono, não sei você, né, eu fico meio avariada, meio dormindo assim. Então vamos orar pra gente encerrar. Muito obrigado pela sua companhia, né, na leitura desse livro poderoso, Atos dos Apóstolos. Eu espero que o Senhor tenha falado muito ao seu coração. Eu espero que você tenha mais desejo ainda de ler. Leia novamente o livro, tá bom, irmãos? Leia novamente o livro. Continue buscando, né, sua intimidade com você e com o Senhor. Levante, prepare o seu dia. Mas antes de qualquer coisa que você for fazer, tire os seus momentos com o Senhor. Tire a leitura da palavra. Missionário, eu trabalho muito cedo. Acorda uma meia horinha mais cedo, só uma meia horinha mais cedo. E ali você ora, lê a palavra do Senhor para você sair para esse mundo mal preparado, revestidos do Senhor, amém? Acorda uma meia horinha mais cedo, leia a palavra, nem que seja 1 ou 2 capítulos, ou um capítulo até da Bíblia por dia, escolhe um livro para você se alimentar dele durante aquela semana. Leia ali 1 ou 2 capítulos e você vai vivendo a vontade do Senhor na sua vida. Então se alimente da palavra, irmãos, que hoje o dia está muito mal. Está muito difícil o tempo que nós vivemos. Precisamos estar cheios da palavra, cheio do poder de Deus. Então ore, jejue, faça a vontade do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor te fortaleça. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos orar, porque nosso Senhor é bom. E que essa resistência, essa perseverança que está aqui, que estava sobre Paulo, venha sobre nós, para nós continuarmos firmes nessa marcha, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo por essa oportunidade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu te louvo porque o Senhor tem me guardado a minha família, os meus filhos, guardado meu esposo, meu casamento. Eu te louvo porque o Senhor tem estado com a sua mão poderosa sobre nós e eu quero estender minha gratidão. Eu te louvo porque, Senhor, a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Eu te louvo porque essa perseverança não vem de nós, vem do Senhor. Eu te louvo porque, Senhor, a expectativa de vivermos o melhor não vem da gente, vem de ti. Mas eu quero clamar o Senhor, Pai, nos ajuda a continuar, nos ajuda a buscar o Senhor com mais intensidade, com mais vontade, com mais verdade. Espírito Santo, abre meu entendimento. Nós vamos iniciar essa carta, Senhor, a carta de Tiago, e eu te peço que o Senhor abra meu entendimento para que nós possamos ouvir mais, entender mais e buscar mais do Senhor no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance e que você seja fortalecido no nome de Jesus. Amém?